Lá no dicionário Aurélio, que você tem em casa, na página 304, tem como definição substantivo masculino: é fato que se pode tirar proveito ou ensino. Bem, verdade é que nós temos como referência, espelho, modelo, exemplo a ser seguido e copiado, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Todos nós aqui temos alguém como referência, alguém como espelho, alguém como modelo, na qual a gente extrai, tira algum jeito da pessoa. Por exemplo, alguém que mexe com a área da beleza, com toda certeza tem um profissional que foi o seu exemplo. Por exemplo, alguém que sonha em um dia se tornar pastor, com toda certeza tem como referência o seu líder espiritual. Alguém aqui que almeja ser um grande pregador da palavra, ou pregadora da palavra, tem como exemplo, tem como modelo algum pregador ou alguma pregadora. E o nosso maior exemplo, o nosso maior modelo a ser seguido e copiado, sem sombra de dúvidas, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E quando nós estudamos o Evangelho escrito por Mateus, Marcos, Lucas e João, que é a biografia da história do Cristo, nós tiramos inúmeras lições para nós colocarmos em prática na nossa vida. E no consequente temos uma vida semelhante ou parecida com a de Cristo. Então repita após mim. Primeiro tópico. Bota peso nisso aí por gentileza e fala. Primeiro tópico. Jesus, um exemplo de alguém que jejuava. Olha para cá. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente encontra pelo menos 3 formas de jejum. Por exemplo, o jejum normal, que é aquele que a gente abre mão de todos os alimentos, sendo eles sólidos ou líquidos, mas não de água. O segundo jejum que a gente encontra na Bíblia é o jejum absoluto, que é aquele que a gente não come e nem bebe. E o terceiro jejum que a gente encontra na Bíblia é o jejum parcial, na qual a gente se restringe de algum tipo de alimento, conforme o profeta Daniel. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente encontra a pessoa do Cristo mencionando a respeito do jejum. Por exemplo, Evangelho escrito por Mateus, no capítulo de número 9, versículo 14 ao 17. Os discípulos de João, é o seguinte: vem cá, pode porventura os convidados do noivo ficarem tristes enquanto estão presentes com eles? Dias virão em que o noivo será tirado, e naquele dia jejuarão. Cristo aqui estava apontando para esse tempo presente, na qual nós vivenciamos o dia de hoje. Jesus está no céu, Jesus está na eternidade, e o tempo presente para nós jejuarmos é o dia de hoje. Mas para que jejuarmos, presbítero Alain? Molezinha, simples, é para nós atrairmos a presença do Mestre. Então o que Jesus está nos ensinando? Que quando ele fosse tomado, seria o momento de nós jejum. Só que ele vai usar 2 analogias. Quantas analogias? Quantas analogias? Vai dizer o seguinte: vem cá. Pode porventura pegar um pedaço de pano novo e emendar, costurar num pano velho? De maneira nenhuma. Pois a partir desta emenda, e de colocar o pano novo e emendar com o pano velho, certamente vai se obter um grande buraco, uma grande ruptura. O que nós precisamos entender aqui é que este pano novo tipifica a pessoa do Senhor Jesus Cristo, e este pano velho são as tradições na qual os fariseus e escribas seguiam da época.
uma tradição totalmente legalista, uma tradição totalmente fora dos padrões de Deus. Então, o que Jesus está simplificando para eles? Não é possível eu me introduzir diante de práticas que não glorificam ao meu nome. Não é possível eu me introduzir, me ligar com práticas que não glorificam ao meu nome. Eu gosto disso, essa analogia que Jesus se utiliza, porque ele é bem categórico e a gente tira disso. Jesus jamais vai se adaptar a nossos padrões que não glorificam o nome dele, porque Jesus não veio para nós vivermos uma vida de emenda, uma vida de gambiarra. Jesus veio para a gente viver na totalidade com ele. Jesus veio nesta terra, morreu por mim e por você, não para que a gente venha viver de soluções provisórias serem resolvidas. Muito pelo contrário, o grandão pisou nessa terra, além de modificar a tua situação, é transformar teu caráter, é transformar a tua vida, e você andar uma vida diante dele que glorifica o Pai. Então repita após mim, assim, não é possível eu vivenciar o novo de Deus se eu não abrir mão das velhas práticas, dos velhos costumes, das velhas palavras. E o que o Eterno está dizendo aqui nessa noite? Que o novo já está disponível, mas só vai vivenciar quem abandonar as velhas práticas. Aleluia! Aí eu gosto, irmãos. Estive comentando o período do Fernando. Jesus está falando aqui a respeito de emenda, que não se pode colocar um pano novo e emendar no pano velho. Trabalhando lá, meu pastor da empresa, tem trabalho que cobra vai pegar fácil. O gerador estava assim no canto, que é aquele que fornece a energia, e o martelete estava do outro lado, ligado pelo fio. Só que o fio estava descascado. E os meninos pegaram um plástico e começaram a enrolar. Sendo que aquele problema que estava visível não foi solucionado. E quem se aproximava e tocava do fio que estava envolvido pelo plástico, o que acontecia? Tomava um choque. Então o que Jesus está dizendo nessa noite? Que quando eu vivo uma vida de emenda, eu transmito para pessoas risco de morte. Quando eu vivo uma vida de buraco e não de ligação com o céu, vidas correm risco de morrer. Mas levanta a tua mão por gentileza, porque depois que eles tiraram o plástico, pegaram a fita isolante e envolveram, quem corria risco de morte já não corria mais. Eu profetizo na noite desse dia que hoje é diferente. Jesus está envolvendo algumas coisas, solucionando por completo, e ninguém vai correr risco de morte. Eles, vou entregar, Jesus. Aquela porta lá do teu quarto, tu já até fez uma emenda. Só que quando teus filhos passam, devido a eles já dar o empurrão, estão correndo risco de morte. Não viva de gambiarra, não. Viva de solução em Cristo Jesus. Eu vou entregar sim. Sabe toda aquela eletricidade, aquela fiação, que você pega o plástico em vez de pico, coloca a fita isolante, resolva com a fita, irmão. Não permita quem está no teu ambiente, na tua casa, correr risco de morte, porque Jesus não te chamou para viver de meta. Jesus te chamou para viver a totalidade dele. Aí, irmãos, a segunda analogia que Jesus vai se utilizar é do outro. Ele vai dizer o seguinte, ninguém coloca um vinho novo em outro velho,
Porque certamente, quando o vinho novo foi depositado no outro, devido ao multiuso que ele já foi exercido, já foi utilizado, quando o vinho fermentasse, ele se expandia. E não, consequentemente, não suportaria a novidade que estava chegando. Então, o novo, para poder se adequar, era necessário abandonar o velho. O novo, para poder se adaptar, permanecer, era necessário abandonar o velho. E o novo chegar. O que quer dizer com isso, presbítero, na noite desse dia? Que o novo de Deus já está disponível. Mas você só vai desfrutar e conservar se você abandonar o velho e as velhas práticas que não glorificam a Deus. Deus tem um novo para a tua vida neste ano 2024. Deus tem um novo na tua vida, na tua casa, meus Deus. Dentro daquela empresa que tu trabalha. Mas é necessário para você desfrutar, abandonar as velhas práticas. Então Jesus falou de jejum, e aquilo que ele falava sustentava com a sua ação. E qual o texto que nos mostra que Jesus jejuou? Mateus capítulo 4, versículo 2. E tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então Jesus é o nosso exemplo de uma vida de jejum. Repita comigo, segundo tópico. Jesus, um exemplo de pregador. Olha só como é o nosso exemplo de mensagem, conteúdo. No Evangelho escrito por Mateus também, no capítulo de número 4, versículo 12 ao 17, a Bíblia diz que Jesus agora vai se retirar de Nazaré e vai se dirigir para a Galileia e vai habitar numa cidade chamada Cafarnaum. Qual é o nome da cidade? Qual é o nome da cidade? Próximo. As cidades marítimas de Zebulão e Naftali. Só que o texto diz que o deslocamento de Jesus para esta cidade e alcançar esse povo de Zebulão e Naftali era uma profecia liberada pelo profeta Isaías. No capítulo 9, versículo 1 e 2. Então a gente vê de uma maneira bem clara, explícita, nítida, que Jesus está debaixo de uma palavra de profecia. Jesus está debaixo de uma palavra de promessa. Só que para a promessa se cumprir, a palavra se cumprir na vida dele, esta promessa era condicional. Era necessário Jesus estar no lugar na qual a palavra direcionou ele para ficar. Então a gente para pessoas que estão falando assim: você está debaixo de uma profecia, de uma promessa, mas para ela se cumprir é necessário você seguir a orientação da palavra do Senhor. Olha para cá. E aqui eu abro um parêntese. Quando a gente estuda a Bíblia, o assunto agora é que Jesus está debaixo de uma palavra de profecia. E que profecias para se cumprir, promessas para se cumprir na nossa vida, é necessário nós fazermos a nossa parte. É isso que eu estou falando, é agora você pensa. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente vai encontrar profetas vivendo promessas liberadas por Deus, mas promessas condicionadas. E elas só foram realizadas quando os profetas colocaram em prática. Base bíblica presbiteriana, claro. 1 Reis, capítulo de número 17, versículo 2 em diante. Deus se manifesta para ele e diz o seguinte: Elias, levanta-te, vai-te para o oriente e habita no ribeiro de Querite. Aí olha a promessa do grandão: eis que eu já ordenei
aos corvos que ali te sustentam. Então o profeta Elias está debaixo de uma profecia, de uma promessa. Mas ele só viveu a provisão de Deus, o pão e a carne, trazido pelo corvo quando ele habitou no quente. Então existem algumas promessas para serem estabelecidas na minha vida, se eu seguir a orientação do grandão e habitar no lugar pelo qual eu mandou ficar. Levanta a tua mão por gentileza. Eu profetizo neste ano, irmãos, que tu vai vivenciar o melhor da parte de Deus. Vai seguir a direção, vai seguir o norte, o rumo, a diretriz na qual ele estabeleceu para você. E no local pelo qual ele mandou tu habitar, é ali que tu vai vivenciar o mar. Dá sobre a tua vida. Cadê quem toma posse? Cadê quem quer cumprir essa palavra? Cadê quem pode levantar as duas mãos e liberar o glória para adorar? Eu estou colocando na sua cabeça que para promessas serem realizadas na nossa vida, é necessário nós fazermos a nossa parte. Segura aí, profeta. O profeta Jeremias viveu isso também. Aonde que ele entrou lá? No capítulo 18. Grandão se revela para ele assim: Jeremias, levanta-te e desce a casa do olheiro. E lá, olha a promessa: ouvireis as minhas palavras, ou a minha voz. Então Jeremias está debaixo de uma promessa, debaixo de uma profecia. E ele só vai viver quando ele pisa na casa do olheiro. Então, promessas, nós estamos no ano da promessa. E é isso que eu quero colocar na sua cabeça, da mesma forma que o Espírito Santo colocou na minha. Ele já liberou a profecia, já liberou a promessa. Mas é necessário você aqui na terra fazer a sua parte. Vou esclarecer para você. O concurso, Deus já fez a promessa que você vai passar. O edital já está lá. Mas faz a tua parte, se inscreve. Paga o boleto. Deus já te falou que você vai ser especializado na área pelo qual você mais gosta de atuar. Mas vai lá naquele curso, se inscreve, estuda, se capacita, porque aquilo que Deus te prometeu irá se cumprir. Aleluia! Aí aqui Jesus, quando ele estava debaixo de uma profecia, ele vai pregar para aquele povo que andava em trevas, andava no vale da morte. E o texto diz que Jesus vai começar a pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Olha para cá. Quando a gente busca no original grego, que é a língua do Novo Testamento, esta palavra arrependimento significa metanoia, que tem por direção mudança de mente, mudança de pensamento. Então o conteúdo da mensagem de Cristo era mudança de mente e não movimento, mudança de caráter, mudança de vida. Porque quando a mente muda, no automático o corpo também muda. Porque quem dá direção para o nosso corpo é a nossa mente. E o que Jesus está dizendo para pessoas aqui nessa noite? Neste ano de 2024, existem promessas que você só vai vivenciar se tu mudar a tua maneira de pensar e de agir. Jesus é esse exemplo de pregador. E ele diz mais: é chegado o reino dos céus. Que mensagem linda! Que conteúdo que Jesus tem na sua mensagem. Porque além de ter arrependimento, também tem o quê? Reino. E toda a mensagem que tem como conteúdo arrependimento e reino, o resultado são almas.
O resultado são vidas. O resultado são pessoas alcançadas pelo Senhor. E aqui você viu com seus próprios olhos nessa noite o reino sendo anunciado, a mensagem sendo pregada, a mudança de mente indo até você, pessoas liberando essa palavra. E qual foi o resultado? Pessoas foram alcançadas por ele. Então Jesus é o nosso exemplo de pregador. E terceiro tópico e último, para nós terminarmos. Jesus é um exemplo de um homem de renúncia. Repita para mim. Jesus é um exemplo de uma vida de renúncia. Antes de eu começar com os textos básicos e aplicar, eu vou te provar que hoje, de alguma forma, você renunciou a algo. Celular despertou de madrugada ou de manhã bem cedinho. Ar-condicionado estava como clima de montanha. Edredom estava quentinho. Mas quando o despertador tocou, você... Caraca, tem que trabalhar. Tem que fazer curso. Tem que preparar o café da manhã para a família. E você não renunciou, sim ou não? E a maior evidência que você renunciou hoje foi o fato de você estar aqui. E o que significa a renúncia, presbiteriano? É negar ou rejeitar algo ou uma atitude. E Jesus falou sobre isso. Evangelho é escrito por Lucas capítulo 9, versículo 23. Olha o que ele diz. Lucas 9, 23. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga. Jesus lhes falou sobre isso, mas não somente falou, como vivenciou uma vida de renúncia. Evangelho escrito por Lucas, no capítulo de número 22, versículo 39 a 42. Jesus está no Monte das Oliveiras, no jardim de Getsêmani, e ali ele vai passar um período árduo, difícil, um período na qual a sua alma está sangrando, e ele vai dizer para Deus assim: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. O cálice na qual ele deveria padecer para poder salvar a minha e a sua alma. Mas ele diz: todavia não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. Jesus renunciou para viver algo da parte de Deus. Só que eu gosto, no versículo de número 43, que vai aparecer do céu um anjo que vai confortar o eterno no momento mais difícil que ele está vivenciando. E levanta a tua mão por gentileza na noite desse dia. Eu estou pregando aqui para pessoas que estão vivenciando o seu Getsêmani para viverem o propósito de Deus. Só que o céu está mandando dizer: sustenta, segura, você aguenta, você vai até o fim. E para poder te ajudar durante esse período, existe algo da minha partida até você. Então pega na mão dessa pessoa por gentileza, pega na mão dele aí, pega na mão dela, dá uma sacudida e fala assim: enquanto tu sangra para viver o propósito de Deus, o socorro do céu desce até você para poder te ajudar. Fica comigo. Cadê quem pode levantar a mão? Cadê quem pode adorar? Jesus está vivenciando esse momento difícil de diálogo com o Pai sozinho, porque os seus discípulos estão dormindo. É Deus dizendo:
neste lugar de bênção, neste lugar apertado, em que a tua alma está angustiada, Deus está dizendo, além de eu estar te contemplando, existe o socorro da minha parte indo até você. Tua casa não sabe, tua família não sabe, teu patrão não sabe, teu patrão não sabe, teus vizinhos não sabem, o bairro não sabe, mas tem um que tem os olhos como chama de fogo, que está te vendo e sabe de tudo. Glória a Deus. Jesus foi um exemplo de uma vida de renúncias. Paulo vai escrever, já um pouquinho, em Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 5, até o versículo de número 11. Olha o que Paulo vai escrever. De sorte que haja em vós, em vocês, o mesmo sentimento também que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, e achado na forma de homem, humilhou-se, renunciou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aí o versículo aqui, de número 9 diz: Paulo vai declarar a recompensa que Jesus recebeu, pelo fato dele ter renunciado para viver o propósito de Deus. O que é que Paulo diz, presbítero? Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. O que é que Cristo está nos ensinando através dessa palavra? Que se tu sustentar e viver o propósito de Deus, honra da parte do grandão, do eterno, vai alcançar a tua alma. Jesus foi um exemplo de uma vida de Deus. Ele foi honrado por Deus. E lá em Mateus 4, quando ele renuncia todas as propostas de Satanás, no versículo de número 11 a Bíblia diz que tendo se ausentado Satanás, quem chegou? Os anjos e o serviram. É Deus dizendo para mim e para você, que se tu renunciar atitudes e ações para viver o meu propósito, eu te honro no céu e te honro na terra. Eu te exalto no céu, mas também te exalto aqui na terra, oh glória a Jesus. E este ano 2024 essas promessas serão realizadas na tua vida, porque você entendeu que para viver o tempo de conquista é necessário nós seguirmos o exemplo de Jesus. Uma mensagem reflexiva para você entender, porque daqui a pouco o culto vai terminar. Daqui a pouco cada um de nós vai vivenciar a nossa rotina. E se nós não renunciarmos algo, a gente não vai viver o tempo da conquista. A gente não vai viver aquilo pelo qual Deus já tem preparado para nós. Estamos já no dia 15, já percebeu que você fez promessas na virada do ano que iria fazer, iria realizar, iria renunciar, e até o dia 15 de janeiro, até agora, nada. Falou que abriu mão de séries para dar mais crédito à palavra, e até agora nada. Falou que iria lá na empresa
empresa colocar um currículo, mas só que está dormindo até meio-dia. Até agora não. Falou que iria se preparar para um concurso público, mas até agora nem sequer se inscreveu, não renunciou, não fez. É isso que eu quero te conscientizar. Ô Jesus, da mesma forma que Jesus ele colocou na minha mente, que a gente está, durante todo esse período de janeiro, dentro de um tempo, de uma campanha, tempo de conquista. Só que para conquistas serem realizadas, é necessário seguirmos o exemplo de Cristo e vivermos uma vida de renúncia. Deus me trará para que Deus me chamou para inúmeras coisas e para conquistar. Mas como diz em 1 Tessalonicenses 5:9, olha para que Deus nos chamou. Está escrito assim: porque Deus não nos destinou para ir, mas para aquisição, para a conquista de quê? Da nossa salvação. A maior conquista que a gente tem é da salvação da nossa alma. O resto são detalhes. Mas para você viver esta conquista, é necessário você renunciar a si mesmo, as suas vontades, o seu eu, e viver uma vida em Deus e desfrutar o melhor da parte. Se coloque de pé, por gentileza, nesta noite. Em nome de